Graças a Pai, meus irmãos, boa noite. Aproveitando essa oportunidade para agradecer aí a presença daqueles que forem entrando e aqueles que também não entraram agora, mas vão ver numa outra oportunidade, um outro dia, vou deixar salva. O propósito dessa live é publicar alguns vídeos a respeito de Romanos, e tenho a intenção de deixar salva para publicar no canal no YouTube. Tem um canalzinho no YouTube que eu estou começando ainda e pretendo colocar essa live lá. E eu quero compartilhar um pouco aqui com todos, aqueles que puderem aí acompanhar, essa reflexão sobre Romanos. Estou estudando esse mês o livro de Romanos e quero fazer um comentário introdutório diariamente, geralmente de segunda a sexta. Estarei fazendo aí algumas lives para comentar algumas passagens do livro de Romanos. Não vai ser um comentário exaustivo, mas comentar aqui com os irmãos aquilo que de forma introdutória for possível aí, e ajudar no que for possível. Se alguém tiver alguma pergunta e eu puder responder, então vai ser um prazer aí tentar ajudar. Antes de começar, irmãos, falar sobre o livro de Romanos, eu quero dizer a vocês, falar para vocês, principalmente aqueles que são de linha armínio-wesleyana ou arminianos, não excluindo os irmãos que são calvinistas ou luteranos e de qualquer perspectiva soteriológica, mas precisamente o pessoal que é arminiano ou wesleyano, essa é a linha que eu vou seguir no comentário de Romanos. Então, lá para o capítulo 8, 9, por aí, eu vou seguir essa mesma linha. Então, o material que eu vou usar aqui para comentar, para esses breves comentários aí, vai ser comentário bíblico, Beacon. Não sei aí se o pessoal conhece, o Beacon é da CPAD. Esse comentário Beacon, ele é um comentário armínio-wesleyano. Ele é um comentário arminiano, a maioria dos seus autores são wesleyanos, inclusive o comentarista de Romanos, ele é um wesleyano, é o Greathouse. Ele é um pastor wesleyano. Então o comentário vai seguir bastante essa linha exegética aí de aquilo que eu vou falar, sempre relacionado a isso. E também estou usando Paulo para Todos, da Thomas Nelson, escrito pelo N.T. Wright, que é um bispo anglicano. Então, basicamente vão ser esses dois comentários que eu vou usar aqui nessas lives, e também as notas de Wesley. Wesley tem algumas notas e também vou fazer uso aí das notas de Wesley a respeito de Romanos. Então, meus irmãos, para não tomar muito tempo aqui, hoje eu quero fazer uma introdução ao livro de Romanos, antes da gente expor alguma coisa do livro, e eu queria deixar somente um trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se os irmãos observarem, essa
essa saudação que Paulo dá aqui no início de Romanos 1, ela já é diferente das outras cartas que ele escreve. Normalmente, uma saudação de um apóstolo, de um escritor daquela época, ela não seria tão grande como essa. Então o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma saudação extensa, e não se engane, essa saudação extensa que ele faz, ela é proposital, ele tem um propósito para fazer uma saudação tão extensa como essa. Se os irmãos forem olhar em outros livros, Paulo, servo, o apóstolo de Jesus Cristo, sempre ele diz chamado por Deus, não por vontade de homens, aos irmãos da igreja tal. Mas nesse caso aqui, o apóstolo Paulo, ele faz questão de fazer toda uma argumentação em cima dessa saudação. E isso tem um propósito que a gente vai falar aí no decorrer das nossas conversas aqui. Então, irmãos, antes de tudo, eu queria falar aos irmãos sobre a importância da gente ler e estudar a carta aos Romanos. Essa carta aos Romanos, ela é carregada de muito peso histórico. Alguns grandes homens de Deus e alguns grandes movimentos surgiram a partir desses escritos de Romanos. O teólogo da igreja, Agostinho de Hipona, no ano 386 depois de Cristo, ele se converteu a partir dessa epístola. Agostinho, ele conversava com um dos seus amigos, estava próximo a um dos seus amigos que tinha um pergaminho ao seu lado, e esse pergaminho era justamente o livro de Romanos. E aquele amigo de Agostinho deixou ali, e Agostinho pegou aquele livro, começou a ler. Quando ele começou a ler, ele se deparou com um texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. O grande teólogo da igreja, Agostinho, ele se deparou com esse texto. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse texto foi o texto que Agostinho de Hipona, no ano 386 depois de Cristo, ele se deparou. Agostinho era um homem que ele era envolvido em ele tinha muitos problemas antes de se converter, com a questão da sexualidade, da prostituição. Ele era envolvido com muitas dessas coisas. E o Agostinho, ele, quando se deparou com esse texto, ele sentiu uma convicção forte dentro de si, e ali aconteceu a conversão dele. Então, a partir desses escritos de Romanos, mais de 3 séculos depois da escrita 4 séculos depois da escrita dessa carta, o texto ainda falou tão forte ao coração de um homem chamado Agostinho, e esse homem se converteu e mudou grande parte da história da igreja. Agostinho, para aqueles que não sabem, é considerado um dos maiores teólogos da igreja, e grande parte das doutrinas que nós abraçamos hoje são conclusões da teologia de Agostinho. Então, o impacto que essa carta teve na vida de Agostinho foi extraordinário e reflete até hoje em nós. Mas não ficou só em Agostinho. Você e eu somos beneficiados pela escrita dessa carta através de um outro homem, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele também foi impactado por um dos textos de Romanos. O grande reformador, aquele que reformou a igreja daqueles abusos e absurdos que havia na igreja católica romana da sua época. Em 1515, Martinho Lutero, um monge católico naquela época, ele se deparou com um texto e teve uma experiência muito grande durante uma preparação
de algumas palestras que ele ia dar na faculdade, na universidade onde ele iria palestrar ali, e ele ia falar sobre Romanos, expor algumas coisas sobre Romanos, e então ele se deparou com um texto de Romanos, Romanos capítulo 1, que por sinal é o texto áureo da carta aos Romanos. Romanos capítulo 1 e o versículo 17. Lutero se deparou com esse texto que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero, ele foi impactado por essas palavras. Ele diz a história que Lutero começou a pensar: o que é a justiça de Deus? Ele havia aprendido que a justiça de Deus era o fato de Deus punir, julgar justamente, punindo os pecadores com a condenação e com a sua ira, mandando os pecadores para o inferno. E isso lhe martirizava, e Lutero estava meditando sobre aquilo, até que um dia uma luz brilhou no seu coração e ele entendeu o que realmente significa a justiça de Deus. Quando ele se deparou com esse texto, meditou firmemente, ele entendeu o que era a justiça de Deus, e isso mudou a história do cristianismo, mudou a história da igreja. Houve a reforma protestante. A reforma protestante, ela surgiu desse texto e da aplicação desse texto pelo Espírito Santo no coração de Lutero, e por isso nós somos protestantes hoje em dia, por causa dessas conclusões que Lutero teve a partir da carta de Paulo aos Romanos. Mas, em último lugar, como um último pressuposto histórico da força que essa carta teve, nós temos aí também o nosso nobre John Wesley, que também foi impactado por essa carta. No dia 24 de maio de 1738, um dia que é marcado na história dos metodistas e dos wesleyanos, que é o dia da experiência do coração aquecido. Se você não é wesleyano e nem metodista, talvez você não conheça essa data nem essa história, mas é um marco para nós e é conhecido como o dia da experiência do coração aquecido. Foi o dia que Wesley, após voltar de uma tentativa frustrada de missões, onde ele foi evangelizar os índios pagãos, e até ele cita isso em uma vez, em um dos seus escritos, ele diz: fui converter os pagãos, os índios, mas quem me converterá? Ele voltou com essas dúvidas do seu evangelismo. Quando ele saiu para evangelizar, houve alguns fatos que marcaram a vida de Wesley, e ele percebeu que ele ainda não era talvez convertido. A gente tem dúvida aí, analisando a história, se ele não era convertido ou não, mas ele sentiu dúvidas da sua própria salvação. Wesley, certa vez, ele estava em um navio viajando para as novas colônias inglesas que os ingleses haviam conquistado, e estava na viagem para levar a mensagem do Evangelho, e aquele navio começou a afundar, começou uma tempestade muito grande, na verdade, e na iminência do barco, do navio afundar, e Wesley se desesperou de uma forma tão grandiosa que era o fim do mundo para ele. Ele se desesperou pela sua vida. E naquela ocasião Wesley ele fita os olhos e vê um grupo de pessoas que estavam naquele navio que não estava desesperado. E esse grupo era um grupo de morávios, de cristãos da Morávia. Esses cristãos que eram pastoreados por Zinzendorf, qualquer dia a gente vai falar um pouco sobre ele, e aqueles morávios eles estavam lá cantando confiantemente em Deus, e Lutero, quando olhou para ele, e Wesley, quando olhou para eles, Wesley sentiu, não conseguiu entender como aquilo poderia ser possível. Na iminência de morrer, aquelas pessoas estavam cantando com tanta confiança diante de Deus. E passado aquele problema, quando houve o sossego, Wesley foi até aquele grupo, conversou com aquelas pessoas,
e perguntou a eles qual a razão daquilo. E então ele obteve a resposta, que aquelas pessoas confiavam em Cristo. E ele chegou à conclusão, conversando com um dos pastores daquele grupo morável, ele chegou à conclusão de que realmente ele ainda precisava dessa confiança, ele não havia confiado em Cristo ainda para a sua salvação. O interessante disso, pessoal, é que apesar dele não confiar, ele continuou praticando a sua fé, a sua religião, e em um determinado dia, no dia 24 de maio de 1738, John Wesley estava em uma reunião que ele mesmo diz que não tinha vontade nenhuma de estar ali, ele estava cheio de problemas e de indecisões a respeito da sua fé, mas ele foi assim mesmo para aquela reunião cristã. E quando ele chegou naquela reunião, disse ele que o pastor estava lendo o prefácio de Lutero, o prefácio que Lutero escreveu sobre Romanos. E então, quando Wesley viu aquele prefácio sendo lido, e ele começou a prestar atenção naquilo que dizia naqueles escritos de Lutero e de Romanos, então ele sentiu o coração dele arder e foi como fogo. E ele diz: e eu senti o meu coração estranhamente aquecido e passei a confiar em Cristo, somente em Cristo, para minha salvação. Ele entendeu que é Cristo quem tira os pecados dele e que salva ele da lei do pecado e da morte. O que é que acontece? John Wesley, ele era um pouco legalista, ele acreditava que por mais que ele fizesse, que quanto mais boas obras ele fizesse, ele seria salvo. Mas naquela ocasião, no navio, tudo mudou. Ele viu que as boas obras, tudo aquilo que ele praticava de bom, não era o suficiente para salvar a sua vida, não era o suficiente para ele confiar em Cristo para a salvação. E nessa ocasião, na leitura de Romanos, o prefácio de Lutero, o Wesley, ele sente o coração dele estranhamente aquecido e diz ele que se converte naquela ocasião e passa a confiar somente em Cristo. E o detalhe, através dessa experiência de Wesley, essa experiência do coração aquecido, baseado em Romanos, nos textos de Romanos, no poder que essa carta teve na vida de Wesley, houve o maior avivamento da história da Inglaterra e um dos maiores do mundo. E um dos maiores avivamentos que o mundo já experimentou. A igreja da Inglaterra era a igreja anglicana, era uma igreja estatal, era uma igreja dominada pelo Estado, assim como a igreja católica já dominava algumas partes, mas na Inglaterra era a igreja anglicana. As pessoas, era uma igreja protestante e anglicana, as pessoas já nasciam dentro do protestantismo, não haviam conversões, ninguém precisava se converter, todo mundo já era protestante. E isso gerou conversões superficiais, cristãos superficiais, na verdade. E através dessa experiência de Wesley, ele impactou as pessoas através da sua experiência, levando a necessidade de uma experiência pessoal com Cristo para os demais ingleses que viviam no seu país, na Inglaterra. E daí surge o movimento metodista, que tomou conta da Inglaterra, migrou para os Estados Unidos, tomou conta dos Estados Unidos, influenciou os Estados Unidos e as Américas, e chegou até o Brasil também, através de muitos missionários que foram enviados para cá. E a igreja evangélica hoje, ela é extremamente dependente no sentido de ser influenciada pelas conclusões, pelos ensinos e pelas pregações de John Wesley. Então, meus irmãos, a carta aos Romanos, ela teve um poder impactante em toda a história da igreja. Impactou os romanos que receberam essa carta, impactou Agostinho que recebeu essa carta, que leu essa carta, impactou Lutero através da Reforma Protestante e o Wesley através do avivamento metodista no século XVIII. E essa carta, ela pode impactar a mim e pode impactar a você através da leitura dela. E é por isso que eu acho interessante e importante a gente estudar essa carta e meditar um pouco nela, e é isso que eu convido você
a fazer comigo nessa oportunidade. Então a gente vai ter alguns encontros, aqui, não muitos. Eu pretendo fazer algumas breves exposições introdutórias sobre cada uma das passagens até o capítulo 4. Quando chegar no capítulo 4, vou dar uns dias aí e depois a gente retorna do 5 por diante. Então esse é o objetivo aí, de segunda a sexta, se Deus permitir aí a gente vai estar fazendo algumas lives. Mas, introduzindo essa carta, meus irmãos, eu queria introduzir a carta falando sobre o lugar em que ela foi escrita e a data em que essa carta foi escrita. A carta ela dá algumas dicas, principalmente algumas dicas a respeito. Deixa eu posicionar aqui melhor. A carta ela dá algumas dicas a respeito da sua escrita. Se a gente for olhar no capítulo 15, do versículo 19 por diante, 19 ao 32, o apóstolo Paulo vai falar sobre o seu trabalho missionário que ele havia desenvolvido e estava desenvolvendo ali. O pessoal está perguntando algumas coisas aí, eu vou responder, pessoal. Vou responder daqui a pouquinho. Não precisa sair não. Espera aí um pouquinho que eu já respondo. Então foi isso. No capítulo 15, versículo 19 ao 32, o apóstolo Paulo dá algumas dicas aí a respeito da escrita dessa carta, de mais ou menos aonde ele estava. Ele vai falar sobre o final do seu ministério, que ele estava no final do seu ministério ali naquelas regiões onde ele fundou algumas igrejas, na primeira, segunda e terceira viagem missionária, e diz que ele pretende ir para a Espanha. Capítulo 15, 19 a 32, vou ler um versículo aqui, para 15 e o 24, Paulo diz: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós enviado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então 15 e 24, Paulo fala da sua intenção, que ele pretende ir para a Espanha, mas nessa sequência aí de 19 a 32 ele vai dizer que já evangelizou toda aquela região que ele se sentia responsável, e através dessa evangelização ele estava agora com outros propósitos. Então ele fala sobre isso. Através disso, no versículo 25 e o 26 do capítulo 15, Paulo vai falar sobre uma coleta para os pobres que estava sendo feita para ser enviada para os judeus pobres em Jerusalém. Capítulo 15, versículo 25 e 26 de Romanos, diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então Paulo ele está dizendo que eles estão fazendo uma coleta, que ele vai levar essa coleta para os irmãos em Jerusalém. Isso daí é um ponto para a gente segurar aí, para saber aonde Paulo estava e da onde ele escreveu essa carta. Então ele fala dessa coleta, só que se a gente for observar, ele cita a Macedônia, que é onde fica a igreja de Filipos e algumas igrejas ali, a igreja dos Filipenses, e fala da Acaia. A Acaia é onde fica a igreja de Coríntio, que por sinal Paulo já havia falado sobre essa coleta lá aos irmãos aos Coríntios. No capítulo 16 de Coríntio, 1 Coríntio, capítulo 16, versículo 3 a 4, vai falar sobre essa coleta. Paulo diz assim: e quando tiver chegado, enviarei cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Versículo 2, 16 e 2, 1 e 2 diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha em parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá junto,
para que não se faça coleta quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei cartas para levarem os vossos presentes a Jerusalém. Então aqui Paulo fala sobre a coleta. Ele estava pedindo aos coríntios que juntassem uma coleta que as outras igrejas já estavam fazendo e eles deveriam levar isso para Jerusalém quando ele fosse. Isso aqui em 1 Coríntios. Mas em 2 Coríntios, no capítulo, alguns tempos depois, 2 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 3 ao 5, essa coleta se concretiza. É quando Paulo está fazendo a coleta disso que ele tinha determinado para os irmãos coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 3 a 5, ele diz: Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem sem nada, desapercebidos, não fiquemos envergonhados quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão o vosso presente já anunciado. Então aqui Paulo está falando da coleta. Ele diz que está mandando os irmãos na frente, mas que está indo logo após para pegar essa coleta e levar para os irmãos pobres de Jerusalém. Então, provavelmente Paulo estava em Coríntio. E o que é que nos leva a acreditar que Paulo continuava em Coríntio quando escreveu essa carta? O que nos leva a acreditar que Paulo continuava em Coríntio quando escreveu essa carta é que no capítulo 16 de 1 Coríntios, na verdade 16 de Romanos, no capítulo 16 e o versículo 1 de Romanos, a gente vai ver quem é a portadora da carta. 16 e 1 diz assim: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Ainda está falando aqui da coleta, não é? Deixa eu ver aqui. Eu estou lendo Coríntios, é Romanos, 16 de Romanos. Capítulo 16 e 1 de Romanos. Aqui. Recomendo-vos a vós, a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Pronto, 16 e 1 de Romanos, Paulo está falando que quem vai levar essa carta que ele escreveu para os irmãos de Roma é uma diaconisa chamada Febe. Aí vai gerar uma polêmica aí para aquelas pessoas que acreditam que mulheres não deveriam exercer o ministério. E esse argumento da diaconisa Febe é bem interessante, porque a diaconisa Febe, o texto aqui, servindo, é diaconia. Então, provavelmente essa irmã chamada Febe, ela trabalhava no ministério como diaconisa. E ela é a portadora dessa carta que está levando para os irmãos. E o interessante aqui é que ela serve na igreja de Cencreia. Essa igreja de Cencreia era um porto que ficava na cidade dos Coríntios, na cidade de Coríntio. Então, unindo todos os fatos, a gente vai chegar. Coleta que estava sendo feita em Coríntios, Paulo que estava indo para Coríntio, imediatamente pegar essa coleta, levar para os irmãos em Jerusalém e, interessantemente, ele envia uma carta, essa carta aos romanos, pela irmã Febe, que era de Coríntio. Então, provavelmente, Paulo estava em Coríntio, quando escreveu essa carta aos romanos e de lá ele foi para Jerusalém. Isso é no final da sua terceira viagem missionária. Que nos leva a crer, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, 2 e 3. Então, o que nos leva a crer que essa carta foi escrita ali entre os anos 53 até o ano 59 depois de Cristo. Não mais do que isso, não mais do que 59 depois de Cristo. Então, a carta foi escrita entre 53 e 59 depois de Cristo, foi levada pela irmã Febe, que era de Coríntio, que era diaconisa em Coríntio, e por isso supomos que Paulo escreveu da cidade de Coríntios, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 20,
ali antes dele ser preso, ali em Atos dos Apóstolos 20, na sua passagem antes dele ser preso em Atos 20. Então, o que a gente precisa saber agora é qual é a motivação da carta. Qual a motivação dessa carta? Por que Paulo escreveu essa carta? Primeira coisa que a gente tem que observar é que Paulo nunca visitou essa igreja aos romanos. Quem aí não sabia que Paulo não fundou a igreja de Romanos, está sabendo agora. Paulo não é o fundador da igreja aos romanos. Ele escreveu uma carta para os irmãos, mas ele não fundou essa igreja e nunca sequer tinha visitado a igreja dos romanos. A gente vai ver isso no capítulo 1 e o versículo 13 de Romanos. Paulo vai dizer o seguinte: porque não quero, irmãos, que vocês ignoreis que muitas vezes eu tentei ir até vocês, mas eu tenho sido impedido até agora, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que ele tinha desejo de ir até visitar os irmãos romanos, mas nunca pôde ir. Ele nunca sequer pisou na igreja dos irmãos ali em Roma. Mas surge a questão: como é que quem foi que fundou essa igreja aos romanos se não foi Paulo? E Paulo era o evangelista, Paulo e Barnabé eram evangelistas missionários enviados pela igreja para levar o evangelho aos gentios. Se não foi Paulo, foi Barnabé. A gente não sabe se Barnabé chegou até lá a evangelizar Roma. Acreditamos que não. O que a gente pode pensar a respeito da fundação dessa igreja dos romanos? Não se sabe quem fundou. A tradição católica diz que foi Pedro, mas não há nenhuma prova de que Pedro tenha fundado essa igreja. Não tem nada que deixe, que evidencie que Pedro passou por essa igreja para fundar. A tradição, através de alguns argumentos até fortes, acreditam que Pedro ele morreu lá em Roma, muitos anos depois, mas não que tenha passado por lá para fundar essa igreja. É provável que essa igreja tenha sido fundada, a igreja de Roma tenha sido fundada pelos cristãos, pelos judeus cristãos que se converteram no dia de Pentecostes. Se os irmãos lembram, em Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, quando ao batismo no Espírito Santo, o Espírito desce e as pessoas, os discípulos começam a falar em línguas, as pessoas que estavam ali naquela ocasião, haviam pessoas do mundo todo, inclusive judeus que moravam em Roma. Então, acredita-se que um grupo de judeus que moravam em Roma, que se converteram no Pentecostes, após um tempo voltaram para Roma e fundaram uma congregação essencialmente composta por judeus que estavam ali em Roma. Então, essa igreja provavelmente tenha sido fundada por esses irmãos, e não por Paulo. E como Paulo não era o fundador dessa igreja, isso responde àquele primeiro questionamento que eu falei nos textos que nós lemos. O porquê dessa saudação de Paulo ser tão grande. A saudação do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7, ela é maior do que todas as saudações das demais cartas. A carta aos Romanos, a saudação de Paulo é maior. E por que ela é maior? Porque Paulo não fundou aquela igreja, não conhecia aqueles irmãos, então ele fez uma apresentação maior, trouxe algumas coisas a mais, alguns elementos a mais, para se comunicar com aqueles irmãos, abrindo o caminho para um debate com aqueles irmãos, que seria muito importante, e a gente vai ver no decorrer dessa live e dessas exposições aí dessa carta. Mas a motivação de Paulo ao escrever essa carta aos irmãos ali em Roma, ele teve algumas motivações. A principal delas é uma motivação missionária. Paulo escreveu essa carta primeiramente com motivações missionárias. Ele tinha um objetivo missionário muito bem traçado quando escreveu essa carta. Os irmãos lembram comigo que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a igreja de Antioquia, guarde bem esse nome, Antioquia da Síria, que era bem próximo de Jerusalém,
Os apóstolos ficavam em Jerusalém e normalmente desciam até Antioquia da Síria, e as pessoas de Antioquia da Síria subiam até Jerusalém também. Essa igreja de Antioquia da Síria começou a ter um movimento espiritual lá, de pregação do Evangelho. Começaram-se a pregar o Evangelho para pessoas de linguagem grega. O tema da carta é os Romanos. O tema da live é a carta aos Romanos, sim. Então, no capítulo 11, o versículo 19 até o 26, a gente vai ver de um mover de Deus que começou a acontecer naquela igreja de Antioquia. Os cristãos começaram a pregar para gentios, para gregos, e os gregos começaram a se converter. E o que aconteceu com isso? Quando os gregos começaram a se converter, que era uma coisa inédita ali, pouca gente tinha se convertido, somente Cornélio tinha experimentado essa conversão através da pregação de Pedro. Então, pouco tempo depois, pessoas começaram a se converter. Os irmãos ali de Antioquia começaram a anunciar o evangelho a gregos. E no capítulo 11 e o versículo 22 diz que a notícia da conversão dessas pessoas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, chegou aos ouvidos dos apóstolos e dos presbíteros que estavam ali na igreja de Jerusalém. O que é que os apóstolos e os presbíteros fizeram? Vamos enviar um homem de nossa confiança para lá e ver o que é que está acontecendo lá nessa igreja. E eles escolheram a Barnabé. Barnabé foi enviado da igreja, como apóstolo da igreja, foi enviado para ali, para a igreja de Antioquia. Barnabé analisou o que estava acontecendo, se alegrou e começou a exortar aos irmãos, que era uma característica de Barnabé, exortador, pregador. E começou a exortar os irmãos ali. E então Barnabé se lembrou de Paulo, que ainda era Saulo. Provavelmente, isso é uma conjectura nossa, mas não sabemos, provavelmente Barnabé ele sabia da visão de Paulo a respeito de um evangelho mais abrangente, porque diz o texto que Barnabé, no versículo 25, ele partiu à procura de Saulo. Atos dos Apóstolos 11, 25, Barnabé, quando viu que a igreja ali estava formada, que pessoas de outras nações estavam se convertendo como gregos, ele foi em busca de Saulo e trouxe Saulo ali para aquela igreja. E Saulo logo começou a acompanhar Barnabé em algumas obras ali que eles estavam fazendo. Então Barnabé, como enviado da igreja, começou a trabalhar ali em Antioquia. E a gente chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a gente vai ver que essa igreja de Antioquia ela se torna um centro missionário, autorizado pelos apóstolos. Então os apóstolos enviou Barnabé e Saulo, e havia alguns mestres ali naquela igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, incluindo Paulo e Barnabé, haviam outros mestres, e o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo para a obra de evangelismo. Eu queria fazer uma justiça aqui nessa noite, que a gente faz muita injustiça com o nosso irmão Barnabé, mas não só foi Saulo que foi enviado para missões. O Espírito não só escolheu Paulo, o Espírito Santo escolheu a Barnabé e a Saulo para essa obra. Barnabé também foi um escolhido de Deus para enviar o evangelho aos gentios, e ele é um dos responsáveis, talvez o principal, porque se os irmãos observarem, normalmente o nome de Barnabé vai vir à frente de Paulo, e isso indica que ele era o líder da missão. Ele foi também responsável pela primeira viagem missionária. Então eles saíram pelo mundo a pregar o evangelho. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que Antioquia era o centro missionário de Paulo e Barnabé. Era um centro missionário que enviava os irmãos ali para pregar o evangelho para o mundo. Os apóstolos pregavam, e depois de terminar uma viagem missionária, eles voltavam pelo mesmo caminho e prestavam contas na igreja de Antioquia e em Jerusalém. A gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 26 e 27. Confira comigo aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 26 e 27, diz assim: E dali navegaram para Antioquia,
onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. O texto está dizendo que Paulo e Barnabé, quando terminaram a viagem missionária, eles voltaram para Antioquia e prestaram contas daquilo que fez, daquilo que eles fizeram, da evangelização e do que aconteceu com essa obra. A gente vai ver isso também na segunda viagem missionária, já não com Barnabé, somente com Paulo, Silas e outros, no capítulo 18, versículo 22. Quando Paulo termina a segunda viagem missionária, diz assim: chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. Tendo saudado a igreja de Jerusalém, desceu para Antioquia. Então, mais uma vez, Paulo vai em Jerusalém e em Antioquia para prestar contas sobre a segunda viagem missionária. Observe, ele faz a viagem missionária, volta para Antioquia e Jerusalém, presta contas, a igreja envia ele de novo, ele faz a viagem missionária e sempre volta para prestar contas. Essa é a segunda viagem missionária. A terceira viagem missionária vai estar no capítulo 21, versículo 7 e 8. A gente vai ver quando Paulo também volta para Cesareia, Jerusalém, e é o final da sua terceira viagem missionária. O que é que eu quero? Aonde que eu quero chegar com isso, meus irmãos? Eu quero chegar que, com base no capítulo 15, versículo 19 e 20, que eu vou ler com os irmãos de Romanos. Nossa meditação, para quem está entrando agora, é Romanos capítulo 15, é a epístola de Romanos. E eu estou fazendo uma introdução sobre a motivação de Paulo para escrever essa epístola. Capítulo 15 de Romanos, versículo 19 e 20, diz assim: por força de sinais, prodígios e pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e regiões circunvizinhas até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que ele anunciou o Evangelho em todos os lugares. Ele já tinha evangelizado todo canto ali da onde ele tinha da sua área de atuação, e ele se esforçou para não pregar em campo de outro, onde ele já sabia que Cristo havia sido anunciado. Ele não foi lá pregar o Evangelho, como é o caso da igreja de Roma. A igreja de Roma, os irmãos já estavam formados, já havia uma igreja, então Paulo não foi lá anunciar aonde já havia sido anunciado o Evangelho. Ele queria outras áreas. E aqui a gente vai chegar à conclusão, meus irmãos. A conclusão que eu quero chegar da motivação de Paulo, a primeira motivação dessa escrita é uma motivação missionária, e a gente vai encontrar no capítulo 15, versículo 24 de Romanos, que diz assim: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós enviado, depois de haver desfrutado um pouco da vossa companhia. O que é que Paulo quer dizer? Capítulo 15, versículo 24 de Romanos, Paulo está dizendo a sua motivação para querer ir lá em Roma, e um dos porquês ele escreveu essa carta. Paulo já havia pregado o Evangelho em toda uma área, e ele acha que terminou o trabalho dele ali naquela região. Ele agora fita os olhos em um outro lugar. Ele está projetando pregar o Evangelho na Espanha. Se os irmãos forem olhar o mapa antigo, a Espanha, o mais próximo que poderia ficar da Espanha era Roma. Roma era o melhor lugar para ser enviado, para ser enviado para pregar o Evangelho. Então Paulo estava vendo ali em Roma uma oportunidade de um centro missionário para enviar ele para pregar o Evangelho. O centro missionário de Paulo era Antioquia, mas nesse caso Antioquia não ia mais servir para Paulo, porque era muito distante da Espanha. Ele estava em busca de um novo centro missionário que tivesse recursos para enviar ele, e ele fitou os olhos em Roma.
e viu que aquela igreja de Roma tinha condições de suprir a necessidade dele e enviá-lo até os irmãos, até as pessoas da Espanha, para que ele pudesse anunciar o evangelho ali na Espanha. Então, a primeira motivação da carta de Paulo aos Romanos, ela é missionária. Ele estava vendo uma oportunidade de se formar um centro missionário para evangelizar os espanhóis. A segunda motivação da carta de Paulo aos Romanos é uma motivação teológica. Essa carta de Romanos, meus irmãos, ela é uma carta que ela é muito mais do que uma epístola. Ela é um tratado teológico. Paulo aqui, ele sentou com muita calma e escreveu um tratado teológico para enviar para aquela igreja. Os irmãos daquela igreja, eles tiveram um tratado teológico, não foi somente uma epístola. Ele trouxe muita teologia aqui, muita coisa importante para aqueles irmãos. Então, a motivação dessa carta, ela foi, em segundo lugar, ela foi teológica, porque a igreja de Roma, como eu disse aos irmãos no começo da live, ela foi formada por judeus que estavam no Pentecostes. Então, e isso a gente vai ver no teor da carta, que havia muitos judeus ali. Então, ela era uma igreja formada por judeus. Mas ela não era somente formada por judeus, ela era formada por judeus e por gentios. E, ao que tudo indica, a maioria das pessoas que viviam ali naquela igreja de Roma, eles eram gentios. Por que eu digo isso? Porque se os irmãos forem observar, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18 e o versículo 2, vai dizer que Priscila e Áquila, dois judeus que se tornaram companheiros de Paulo na missão, eles eram moradores de Roma, mas foram expulsos de Roma, porque o imperador Cláudio, ele determinou que os judeus deixassem Roma. Ele expulsou todos os judeus de Roma. E por que o imperador Cláudio ele expulsou todos os judeus de Roma? Existe um historiador grego que não é cristão, ele tem escritos dele preservados até hoje, que ele diz que os judeus foram expulsos de Roma por causa de uma confusão a respeito de um certo Crestus. Ele fala de um certo Crestus. Então, provavelmente, ele, por desconhecer quem era Cristo, que até aquele momento Cristo ainda não era tão conhecido no mundo, ele disse que era Crestus. Então, a expulsão dos judeus se deve a um tal de Crestus, que nós entendemos que é Cristo. O que é que acontece? Os judeus e os cristãos estavam disputando, e os judeus, como gostavam de fazer muita confusão nas cidades, a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, por causa dessa questão aí entre Cristo e a lei e tal, eles causaram tanta confusão que o imperador expulsou eles de Roma. Então a igreja ficou essencialmente de cristãos gentios, e os judeus que formaram aquela igreja acabaram sendo expulsos. Só que esse decreto, ele perdeu validade com a morte do imperador. Quando o imperador morreu, o decreto perdeu validade. E os judeus voltaram para Roma. Quando eles voltaram para Roma, acharam uma igreja cheia, mas cheia de gentios. Então, começaram a haver alguns impasses ali em Roma, na igreja de Roma. Judeus e gentios, os judeus dizendo que tinham alguma primazia sobre os gentios, porque a eles pertencia a lei, a fé, a aliança. Os gentios ali com alguns problemas. E esse é também um dos motivos da escrita da carta de Paulo. Então Paulo faz um tratado teológico para mostrar, baseado no tema da justificação pela fé, quem é que Deus escolheu salvar. Então, se eram judeus, se eram gentios, quem era melhor do que o outro, através desse tema, justificação pela fé, Paulo vai tratar com os irmãos nesse tratado teológico. Então, irmãos, fazendo uma pausa assim aqui breve, teve uma irmã aqui que perguntou: os gentios eram qualquer povo que não eram judeus, né? Exatamente. Judeus, o mundo antigo era dividido entre judeus e o resto do mundo. O resto do mundo era chamado de gentios, de gregos, de bárbaros.
qualquer um desses termos na Bíblia vai se referir aos gentios. Então o mundo antigo era judeus e gentios. E a igreja era composta dessa forma, a igreja de Roma, judeus e gentios. Mas vamos continuar, né? Continuando aí o que eu estava falando e já concluindo a nossa live de hoje, irmãos. Essa live de hoje é só uma introdução à carta, para na próxima live a gente explorar o capítulo 1 de Romanos. Então, a motivação de Paulo foi missionária. Ele queria um centro missionário para pregar o evangelho, não em Roma, mas para pregar o evangelho na Espanha, porque em Roma já havia sido pregado o evangelho. E em segundo lugar, ele queria corrigir um problema naquela igreja que estava havendo entre judeus e gentios. Um problema teológico. Por isso essa carta é um tratado teológico preciosíssimo para nós. Então, ficou claro aí algumas especificidades da carta. Na próxima live a gente vai conversar um pouco sobre o primeiro capítulo e assim por diante. Eu vou aproveitar aqui para responder algumas perguntas aí que o pessoal fez em ligeiro tempo. Deixa eu ver aqui. Se alguém tiver alguma pergunta a mais aí, pode fazer. Se eu puder responder, eu respondo hoje. Se eu não puder, fica para a próxima. Deixa eu ver aqui. Tem uma página aqui, Púlpito, Louvor, Palavra. Diz que está expondo a carta aos Romanos no perfil deles. Então aí fica a indicação aí para os irmãos que quiserem ter o material também aí de exposição de Romanos na página aí do irmão. Deixa eu ver mais aqui. Meu irmão Fabrício está aqui, homem de Deus aí, sempre pregando a palavra de Deus. Eu vejo ali as postagens. Deixa eu ver. Alguns comentários sobre o Wesley, a experiência. Estou voltando aqui nos comentários bem antigos aqui. Certo. Tem um irmão que perguntou: vocês são cristãos ou wesleyanos? Nós somos cristãos. Wesleyanos são cristãos também. O que é que acontece? Depois tem um texto na minha página que fala sobre sotaques. Existem vários sotaques, irmãos. Infelizmente é uma falácia aquele que diz que não há um sotaque. Eu vou explicar o que é um sotaque. A nossa língua é o cristianismo. Isso é uma metáfora que eu estou usando. A nossa língua é o cristianismo. Mas dentro do cristianismo existem vários sotaques. Existe o sotaque pentecostal. Nem todo mundo é pentecostal, mas os pentecostais são cristãos. Existe o sotaque reformado. Nem todo mundo é reformado, mas os reformados são cristãos. Existe o sotaque católico. Nem todo mundo é católico, mas dentro dos católicos também são cristãos. Existe o sotaque wesleyano. A gente tem algumas ênfases que nós damos, mas a nossa língua também é o cristianismo. Então os sotaques são só tradições dentro do cristianismo que vai falar a respeito de uma coisa mais do que outra, que vai enfatizar uma coisa mais do que outra. Por exemplo, os pentecostais vão enfatizar um pouco mais a experiência do batismo com o Espírito Santo e do dom de línguas. Os reformados vão enfatizar bastante a questão da graça de Deus e da soberania de Deus. Os wesleyanos vão enfatizar um pouco mais a experiência de santificação, de santidade, de amar a Deus e se santificar, e ser santificado nesse mundo. Então, são sotaques, mas somos cristãos. Meu irmão aqui do metodismo wesleyano, ele diz aqui: eu creio que Deus vai usar outro grupo através dessa carta. Isso, como eu falei, a carta aos Romanos, ela mexeu com vários homens na história da igreja, e eu também creio nisso, meu irmão. Meu irmão disse que todo cristão é wesleyano. Todo wesleyano é cristão. Glória a Deus. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O irmão Caio Felipe pergunta qual é o tema da carta aos Romanos. Qual é o tema da carta aos Romanos? O tema da carta aos Romanos é justificação pela fé. Todos os capítulos de Romanos
Paulo vai tratar essencialmente desse tema, justificação pela fé. Embora ele leve para outras temáticas dentro da carta, mas ele vai permear em cima desse assunto, da justificação pela fé. Esse é o tema da carta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A questão dos gentios, que eu já respondi. Eu acho que mais nenhuma. Irmão Gustavo, você acha que existem cristãos verdadeiros católicos? Bom, essa é uma pergunta que não é muito comum a resposta que eu vou dar, mas eu acredito. Eu acredito sim, meu irmão Fabrício. Por que eu acredito? Porque houveram muitos cristãos católicos na história que eram grandes homens de Deus. Por exemplo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um dos maiores teólogos que a igreja já teve. Alguns vão dizer que o maior teólogo da igreja foi Agostinho, mas para mim, apesar de não ter lido tanto nenhum nem outro, mas para mim as conclusões de Tomás de Aquino, elas chegam a ser maiores do que as de Agostinho. Não só intelectualmente, a sua vida devota também é muito conhecida e muito falada. Então, dentro do catolicismo romano, existem muitos erros, eu acredito nisso, que existem muitos erros teológicos, mas os principais pontos do cristianismo, que foi aceito como cristianismo, estão lá. Eles acreditam na Trindade, que é o principal, na divindade de Cristo, na salvação pela fé, embora o aspecto das obras que eles pregam, mas eles ainda dizem que a salvação é pela fé e pela graça. A questão das obras tem outras conclusões. Agora, o que acontece dentro do catolicismo romano é que muitas pessoas não conhecem a teologia católica romana e muitos ali praticam coisas que a teologia católica romana não diz. Então, existe a veneração a Maria, que alguns entendem que é adoração, outros entendem que não, que é só uma homenagem e tal, eu não sei. Eu sei que eu acredito na salvação dentro do cristianismo. A salvação, conforme Paulo prega em Romanos, é pela fé em Cristo. Então eu acredito que há pessoas ali que creem realmente em Cristo para a sua salvação, que não idolatram os santos e que buscam uma vida diante de Deus. Infelizmente, para mim, na minha opinião, eles estão no lugar errado. Estão no lugar errado. Mas também temos irmãos nas igrejas, por exemplo, vou citar um aqui, se tiver alguém aí que seja dela, não se ofenda, mas nas igrejas universais do Reino de Deus, na igreja lá do Valdomiro. Então eu acredito que há irmãos nossos nessas igrejas. E que esses irmãos são crentes verdadeiros, apesar de estarem em igrejas erradas. Então eu acredito que é possível acontecer isso. É verdade, a Igreja Católica Romana tornou-se uma colecionadora de heresias. Eu acredito nisso também. Como acredito que algumas igrejas neopentecostais, como essas as igrejas universais do Reino de Deus e algumas outras do mesmo segmento, também é um poço de heresias, mas que ali ainda há algumas pessoas que são nossos irmãos. Mas enfim, meus irmãos, aí, isso é uma opinião minha, né? É uma opinião minha. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas a princípio eu tenho essa opinião. Então, irmãos, o objetivo dessa live foi trazer uma introdução sobre a carta aos Romanos. Na próxima oportunidade a gente vai tratar do primeiro capítulo e eu quero trazer algumas explicações sobre o texto e tratar um pouco mais desse texto, da sua aplicação. Algumas aplicações práticas dessa introdução que nós fizemos aqui. Eu queria deixar como ponto importante o zelo missionário de Paulo, o zelo missionário que Paulo teve, o seu empenho evangelístico, a sua visão de evangelho, que serve muito para os nossos dias. Paulo tinha a intenção de não anunciar Cristo
aonde Cristo já estava sendo anunciado. E isso é o que nós mais vemos hoje. As pessoas dividindo igreja, a igreja já é de uma igreja, separa daquela igreja e abre uma igreja naquela mesma localidade. Não que isso seja pecado, meus irmãos. Não que isso seja nenhum pecado. Mas não foi isso que Paulo deixou ensinado para a gente. Paulo deixou ensinado que era interessante não anunciar onde Cristo já está sendo anunciado. É mais interessante buscar um lugar onde Cristo ainda não foi pregado e pregar lá. É claro que o Brasil é um país cristão, em todo canto já se ouviu o Evangelho, mas existem lugares mais necessitados do que outros. Então fica aí essa reflexão prática para a nossa meditação hoje. Então eu agradeço, meus irmãos, a oportunidade, o pessoal ter acompanhado aí a nossa live. Deus abençoe a todos e dê uma boa noite a todos aí. Deus abençoe. Amém.